Olá, meus amores do sexto ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos seguindo nossos estudos aqui pelo canal do SEV. Hoje é dia 8 de abril, vamos para mais uma aula de Geografia. Pois bem, como já de costume, vamos iniciar nossa videoaula com a correção das atividades anteriores. Farei a correção da revisão que enviei para vocês, ok? Então, vamos fazer a correção da revisão. Na primeira questão, eu pedi para definir relevo, tá? E aí vocês vão responder que são variadas formas que a superfície terrestre pode apresentar, ou seja, áreas mais elevadas ou menos elevadas, tá? Sugestão de resposta. Quem colocou diferente, mas tem o mesmo contexto, pode deixar, tá bom? Número 2, vocês vão relacionar as colunas com os tipos de relevo. Então, tem depressão, planície, planalto e montanha. Do outro lado, tem as características, então vocês vão fazer a relação, tá? Então, letra C, planalto, é a primeira opção, porque possuem altitudes elevadas e com o topo mais plano, tá? Depois vem a letra A, que é depressão. Apresentam uma área mais baixa do relevo. Depois vem a letra D de dado. Possuem altitudes elevadas, então nós sabemos que aí é montanha. E depois letra B, que é a planície, tá? Que é caracterizado por possuir paisagens planas, ok? Agora, número 3, tá fazendo aí uma descrição. É uma técnica agrícola, tendo um dos principais exemplos o cultivo de arroz, muito organizada por técnicas de terraceamento. Então, eu pedi para vocês explicarem com suas palavras como funciona a técnica agrícola grifada acima. Então, vocês vão fazer aí, explicar com as palavras de vocês sobre o que é terraceamento, ok? E aí vocês podem escrever que é uma técnica agrícola de conservação do solo que é feito em camadas, em terreno muito inclinados, tá? E aí, com isso, por ser feito em camadas, controlam o volume das águas de chuva, tá bom? Então, já que estudamos o relevo, existe uma técnica agrícola que é feito em solos mais inclinados, tá? E aí, o nome dessa técnica agrícola é terraceamento, ok? Essa é a primeira parte da revisão. Continuando aí a segunda parte, dividi aqui em duas partes para melhor visualização, ok? A segunda parte eu pedi para definir o que é espaço geográfico, tá? E aí vocês podem escrever que é um conjunto constituído por diversas paisagens, diferentes paisagens. Apresentam elementos naturais, humanizados e invisíveis, ou um desses 3 tipos de elementos, tá? A palavra humanizados pode ser também substituída por construídos ou culturais. Então, humanizados, construídos e culturais é a mesma coisa, é onde o ser humano acaba influenciando, tá? Depois vocês vão definir lugar. E aí, a sugestão de resposta é um local onde vivemos o nosso dia a dia, criamos vínculos e por isso tem importância e significado para nós. Nós já tínhamos estudado sobre isso, né? Na letra C, vocês vão diferenciar os elementos humanizados de elementos naturais. Qual é a diferença desses elementos de um para o outro? E aí a sugestão de resposta, os elementos humanizados são aqueles que foram transformados por meio do trabalho humano. E os naturais são aqueles que fazem parte da natureza, tá? Diferença de um para o outro. Número 5, atividade número 5, vocês vão completar as frases abaixo com as palavras que estão no quadro. Então, placas tectônicas, agentes endógenos e exógenos. Então, vocês vão ler as frases e vão completar de acordo com essas 3 palavras, tá bom? Então, a letra A palavra que vai se encaixar aí nessa frase são os agentes endógenos, que são aqueles que surgem ou agem
de dentro da terra, ou seja, abaixo da superfície, ok? Letra B. O que são blocos sólidos que se encontram sobre a camada rochosa da terra? São as placas tectônicas. Elas estão em constante movimento por causa do calor proveniente do interior do planeta, tá? Letra C. Agem acima do relevo, ou seja, sobre a superfície. Ações dos ventos, das águas e dos seres vivos são denominados de agentes exógenos, tá? Então, a letra A, agentes endógenos, que são aqueles que surgem no interior da Terra, as placas tectônicas, e a letra C, como age acima na superfície, são os exógenos, ok? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida e a correção foi concluída, ok? Então, vamos partir para a aula de hoje. Hoje iremos estudar sobre as partes de um rio, as partes que compõem um rio, tá? Então, vocês vão acompanhar o estudo de hoje no livro de vocês. Então, vamos começar. Vamos começar aí para entender a ligação, né, a importância dos rios para a sociedade. Vamos falar sobre os fatos históricos envolvendo os rios. Então, a sociedade egípcia se desenvolveu às margens do rio Nilo, tá? Os egípcios desenvolveram técnicas de pesca, desenvolveram agricultura e transportavam as suas mercadorias, ok? Então, todos esses fatos históricos, os rios têm importância, até mesmo para as civilizações antigas, que elas se desenvolveram sempre ao redor dos rios. Mas o que é um rio, né? O que a gente vai estudar hoje, né? Vamos ver aí a definição de rio. Rio é uma corrente de água natural que se dirige para o mar, para um lago ou para outro rio. Então, é uma corrente de água natural e esse curso da água se dirige para o mar, para um lago ou para um outro rio, ok? E dessa forma, vamos conhecer as partes que compõem um rio. Coloquei essa figura aí para vocês com o nomezinho de cada uma delas e a localização. Então, vamos lá. Número 1 é a nascente, tá? Depois vem o afluente, as margens direita e esquerda, meandro e a foz em delta. Então, coloquei aí a numeração para vocês poderem conhecer as partes de um rio. Agora vamos conhecer as características individuais de cada parte de um rio. Mostrei na figura acima e agora nós vamos conhecer as características de cada uma delas, ok? Começando pela nascente, ou também chamada de manancial. Elas correspondem ao local onde se inicia um curso de água, que é o rio, né? Seja grande ou pequeno. Então, é onde nasce o rio, onde começa o curso do rio. Então, ali onde se inicia o curso da água. Outra parte do rio, vamos conhecer aí a característica, são os afluentes, tá? Eu coloquei a setinha aí para vocês, o rio maior, passando como se fosse uma estrada, e a setinha vermelha apontando para um afluente do rio, ok? É como se fosse uma grande avenida, o rio é uma grande avenida, e esse afluente é uma rua menor, tá? Claro que não é uma estrada, é como se fosse o curso do rio. E aí, o que é afluente? São os rios menores que desaguam em rios principais. Então, vocês podem observar aí onde está a setinha vermelha, que esse rio menor vai desaguar nesse rio maior. Então, ele é um afluente. Outra parte do rio são as margens, tá? É o local onde a água se encontra com a terra. Pode-se encontrar as margens do lado direito e esquerdo. Então, aí nessa figura, o rio, e do lado esquerdo e direito estão as margens. Agora vamos conhecer outra parte do rio que se chama meandro, tá? Eu coloquei essa figura aí, essa parte sinuosa, tortuoso, é o curso de um rio. E aí essas curvas se chamam meandros, tá?
Esse aí é o rio Amazonas, ele possui bastante meandros no curso do seu rio. Então, meandro é o caminho tortuoso de um curso de água. Agora vamos conhecer a foz. Foz é o nome dado para o local onde um rio deságua. Então, vamos dizer que é o final do rio. Pode ser em um outro rio, no mar ou no oceano. E aí tem a foz em delta, tá? Tem a foz, no caso que é o nome dado para o local onde o rio deságua, e uma foz em delta. Qual é a diferença de uma para outra? Todas as duas são foz, é onde o rio deságua. Só que a foz em delta é quando as águas do rio desaguam no mar através de redes de canais. Observem aí a saída desse rio, que tem vários caminhos. Isso aí se chama foz em delta. Existe a foz simples, que aí é uma saída só, onde o rio deságua, e a foz em delta com esses vários caminhos, ok? Agora conhecemos aí as partes dos rios, vimos cada característica, né, de cada parte. Agora vamos conhecer algumas ações causadas pelas águas dos rios. Sim, eles praticam algumas ações. As águas dos rios não são paradas, então elas possuem algumas ações que vão interferir em outros locais. Vamos conhecer aí as 3 ações que as águas dos rios provocam. Primeira é a erosão. A gente já até estudou sobre relevo, então é causada pelas águas dos rios que provoca desgaste nos relevos e removem porções do solo das margens do rio. Então, as águas dos rios, ela vai provocar um desgaste no relevo. Então, se um rio tem próximo de uma montanha, ele vai acabar fazendo um desgaste nesse relevo e aí fazendo um deslizamento de terra e vai moldando, as águas dos rios vão moldando o relevo, tá? E aí, com essa erosão, com esse desgaste desse relevo, ele vai fazendo um transporte de sedimentos, tá? Conforme faz a erosão, esses sedimentos ele vai transportar e aí ele vai deslocar esses sedimentos durante todo o percurso do rio. Só que em alguns rios acontece o assoreamento, tá? Que é o acúmulo excessivo desse material. Então, primeiro ele faz a erosão e aí, conforme o fluxo de água do transporte, ele vai fazendo todo esse transporte de sedimentos. Só que alguns rios não têm esse fluxo de água muito grande. E aí acontece o assoreamento, que é esse acúmulo excessivo, tá? De acordo com a erosão. Então, vamos detalhar um pouquinho sobre isso daí. Com tudo isso, nós temos que aprender como os rios são importantes para a nossa vida. Os rios são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis, que é a água. São eles que nos fornecem grande parte da água que consumimos, que usamos para produzir nossos alimentos, necessitamos para a nossa higiene e que utilizamos para irrigar o solo das áreas agrícolas, tá? Então, a importância dos rios porque ele fornece a água que nós vamos consumir no nosso dia a dia. O nosso país possui um grande número de rios, tá? Em todo o território. Por isso, recebe a denominação de Brasil, Pátria das Águas. E aí vocês podem perceber que o Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, com 12% do total disponível do planeta. Nosso país possui 12 bacias hidrográficas. Mas o que é uma bacia hidrográfica? É uma área que tem um rio principal e vários outros rios que são os afluentes. Então, todo esse conjunto de rios de uma região forma uma bacia hidrográfica. E o Brasil, ele tem um percentual grande em relação a todo o planeta disponível de água doce do mundo, tá? E aí, portanto, ele tem 12 bacias hidrográficas em todo o seu território. E aí eu citei aqui, poxa professora, mas se tem 12 bacias hidrográficas, não tem como citar todos os rios mais importantes, todos eles são importantes. Mas eu coloquei aqui em destaque 3 rios importantes do nosso território. Rio Amazonas, que é o maior rio do mundo. O Rio São Francisco, que é um rio muito importante para os nordestinos. E o Rio Paraná,
aqui na região sul-sudeste. Citei aí, vamos dizer assim, 3 rios mais importantes, mas não citei todos. E aqui vamos citar também o rio Dona Eugênia, tá? A nascente dele é aqui no nosso município de Mesquita. Então, diante de toda essa riqueza de rios que o Brasil possui, não podemos deixar de citar também um rio importante para a nossa região, tá bom? Mas, mesmo o Brasil tendo tantos rios que são importantes para nossas vidas, para nossa sobrevivência, nós, seres humanos, desperdiçamos suas águas. E aí o que nós fazemos? O desperdício e a poluição das águas. Jogando lixo, despejando esgoto no dia a dia, até mesmo uma gotinha de água que fica de uma instalação quebrada, isso é desperdício de água também. Nesse outro exemplo, estamos vendo o mesmo espaço antes e depois, numerei aí o 1 e o 2. A primeira imagem é um espaço natural, já a segunda foi modificada pelo homem, tá? Pois bem, vimos que a vegetação foi cortada. Observe aí, na primeira tem uma vegetação e na segunda foram construídos prédios, tá? E o rio foi aterrado. Sabemos que esse local onde ocorreu essa modificação irá ter problemas, vocês não acham? E quais serão? Quais são esses problemas que terão aqui nesse local? Onde está o número 2, que foram construídas algumas casas e o rio foi aterrado. Certamente terão inundações, poluição, aumento da temperatura e outras mais. Por isso que não podemos desmatar em volta dos rios para se poder fazer o progresso, ter ali somente o desenvolvimento urbano, porque com isso acarretam vários problemas ambientais. Então, amores, água é vida, não podemos desperdiçar esse bem tão precioso. Precisamos da água para tudo em nossas vidas, e o caminho da água até nossas casas é através dos rios. Com ele nós vamos beber água, lavar nossos alimentos, tomar banho, molhar nossas plantas. Então, galera, essa foi a aula de hoje. E para ver se entenderam direitinho, vamos fazer uma pequena revisão. Aprendemos sobre os rios e as partes que o compõem. Mas o que é um rio mesmo? É uma corrente de água natural que se dirige para o mar, para um lago ou para outro rio. Aprendemos as partes que compõem um rio: nascente, afluente, as margens esquerdas e direita, meandro e a foz, tá? Vimos também o problema grave que é o desperdício e a poluição das águas dos rios. Sobre as ações das águas dos rios, as águas dos rios provocam ações como a erosão, o transporte de sedimentos e o assoreamento. E todas essas ações acontecem de forma natural e também pela ação humana, como, por exemplo, o assoreamento. Então, aí está o exemplo, quando se corta a vegetação, o que acontece com o rio, por exemplo. Porque aí acontece o fenômeno do assoreamento, que é o transporte de sedimentos para o fundo, e aí faz com que o rio fique completo ali de sedimentos e não tem como a sua água fluir normalmente. Então, por isso é importante a preservação da vegetação. Aqui é a imagem de um rio que sofreu a ação do assoreamento. E o principal que aprendemos é que a água é vida e precisamos dela para sobreviver. Aula concluída, amores. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês, que vocês tenham assimilado. Façam as atividades no livro de vocês, tá bom? Então, amores, não quero ninguém com preguiça, tá bom? Vamos focar nos estudos. Beijo para vocês.